Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre o mundo pós-pandemia. O que é o mundo pós-pandemia e como isso nos afeta? Já parou para pensar? Vamos lá? Então pessoal, o que seria o mundo pós-pandemia? Como o nome já diz, né, pós-pandemia, a gente está falando do período que veio agora, né, depois da pandemia. Mas quais foram as grandes mudanças? Quais foram os grandes impactos na sociedade depois dessa fase longa de pandemia, quarentena? O que mudou na educação? O que mudou no trabalho? O que mudou na forma de fazer as coisas? A gente tem aí bastante mudança em várias áreas, né? Algumas áreas, mudanças positivas, elas foram, né, aceleradas, podemos dizer, né? Como a área de pesquisa, a área de saúde, a área de tecnologia, né, avançou bastante, mas quais foram as áreas que foram impactadas negativamente e como recuperar isso, né? Então a gente tem diversas áreas aí, né, como educação, trabalho, saúde, a ciência, relacionamentos. Quando a gente pensa em termos de relacionamentos, qual foi o impacto sobre as crianças, né, que nasceram durante a pandemia? Esses 2 primeiros anos, né, são essenciais para o desenvolvimento da criança e ela teve menos interação do que seria necessário normalmente. Então, como isso impactou e como ajudá-las, né? Então, tem muitos temas interessantes e importantes que sejam considerados, sejam debatidos, para que a sociedade possa também tratar da melhor forma os diferentes assuntos e assim compensar aqueles que precisam ser compensados com projetos, com ações importantes, ou também aproveitar, né, algum legado, né, que ficou, alguns legados interessantes, como foi esse processo de acelerar a tecnologia, acelerar a forma de trabalhar, por exemplo, de casa, que era uma coisa que era tabu, era considerado, né, um absurdo até certa época, até certo tempo atrás. Então tem um legado bacana, mas tem também áreas que precisam ser compensadas para que ninguém saia aí prejudicado, tá certo? Então vamos conhecer mais sobre o mundo pós-pandemia, mas pensando aí sobre a Maria Antenada, né? Então a Maria Antenada, ela continua pesquisando sobre temas relacionados ao pós-pandemia, porque ela quer saber sobre esses diferentes temas. Ela teve que ficar durante a quarentena, tendo aulas online, mas ela aproveitou todo esse tempo para buscar atualidades, para saber o que estava acontecendo no mundo, e ela continua agora também estudando o mundo pós-pandemia, porque ela quer saber o que vai acontecer daqui para frente. A gente está vivendo, né, nesse mundo, né, nesse momento, nessa ocasião, então ela continua bastante antenada aí nas notícias, né, para poder acompanhar. Mas vamos ver o que ela estudou nessa fase que ela estava tendo aula de casa, aula online. Então aqui, durante o processo aí, né, de pandemia, ela estava estudando os temas relacionados aí à pirâmide, né, mas agora ela estava vendo um detalhe interessante, pessoal. A gente já estudou sobre pirâmides, a gente já viu sobre as áreas, mas olha o que ela estava estudando nesse período. Ela estava estudando sobre as faces e os vértices. Você sabe identificar as faces e os vértices? Porque às vezes você já sabe o que é face, né? Você já sabe o que é um vértice, mas como encontrar? Você pode ter alguma dúvida. Então, você observando agora como ela estudou de uma maneira bem específica, vai ser bem bacana para você compreender esse tema. Então, ó, quantas faces tem essa pirâmide, né? Então, a melhor forma de você identificar é você observar aí com mais atenção. Ó. Você já tem ali, né, a face que seria embaixo, que seria a base, né? Ali o formato retangular, né? E se você olhar depois ali a figura da direita, você consegue fazer a contagem de 4 faces laterais ou 4 triângulos ali laterais, que são as faces laterais, né? Então, contando no total, se você fosse dar um valor final, seriam 5 faces, contando a face da base mais as 4 laterais, tá certo? Então, é importante você olhar ou com diferentes cores, ou você imaginar realmente a figura da pirâmide tridimensional, para que você não faça confusão e você não conte faces a menos, tá certo? E que podemos dizer dos vértices? Vamos ver? Quantos vértices tem aqui essa pirâmide? Você saberia dizer, batendo o olho nessa figura? Então, o que são vértices, né? Os vértices são os pontos de encontro ali entre
duas arestas, né? Ou duas ou mais arestas. No caso aqui está no topo, né? O encontro de todas as arestas ali, quase, não digo todas, mas várias que vêm da base, né? Estão se encontrando ali no topo. Mas depois você tem ali as arestas da base, né? Então, os vértices da base, né? Quantos vértices no total? Você está vendo ali no topo, que é o encontro das arestas que vem da base. Depois, se você olhar a base, né, que ali é retangular, ela tem 4, né? Então, quantos vértices que a gente tem? Aqui destacado ficou melhor para ver, né? Então, os pontos estão ali destacados. Quantos pontos que a gente tem? Então, a gente consegue contar 5 vértices, ok? Então, é importante sempre você identificar, né, esses termos especiais, porque todo tempo aparece num problema, né, o valor de um vértice, a informação de um vértice, a informação de uma aresta. Mas o que é a aresta? O que é o vértice? Essa aula especial, né, que a Maria Antenada teve durante a pandemia aí, quando ela estava na quarentena, para conhecer esses detalhes, foi essencial para que depois ela avançasse, né, na área de geometria espacial. Quantas arestas você identificaria nesse cubo? E agora, batendo o olho, né? Tem que tomar cuidado, pessoal. Um detalhe que é muito importante, muita atenção para não contar 2 vezes, né? Porque às vezes você pode contar em duplicidade se você olhar com pressa, né? Você pode se confundir, né? Então é muito importante que você olhe com atenção para que você consiga fazer o processo de contagem adequadamente. Então vamos ver quantas arestas você já conseguiu contar aí, ó. Então aqui a gente tem o total, ó, 12, né? Então se você fizer a divisão olhando cada face, né? Lateral, se você olhar todas as laterais, olhar em cima e embaixo, mas cuidado com a duplicidade, porque a mesma aresta que está em cima, ela também faz parte de uma lateral, né? Então você precisa tomar esse cuidado, mas se você contar aí com atenção, você vai encontrar exatamente aí as 12 arestas no nosso cubo aqui identificado que vocês estão observando, ok? Então, pessoal, agora é para vocês pensarem, tá? Essa questão eu vou deixar para vocês pensarem um pouco, ó. Qual das seguintes opções descreve corretamente a relação entre a altura de uma pirâmide e a distância entre o vértice da pirâmide e o centro da base? Então, pensa um pouquinho, ó. Aí está falando em altura, né, da pirâmide e a distância que existe entre o vértice da pirâmide e o centro da base, tá certo? Então, vou deixar vocês pensando e aí daqui a pouco a gente volta. Então, pessoal, parabéns, vocês conseguiram, né? Então, se vocês observarem as pirâmides, elas podem ter alturas distintas, né? Então, a alternativa correta é a C, porque a altura ela pode ser maior, menor ou igual, vai depender muito da altura da pirâmide, né? Então você pode ter ocasião que a altura é superior à distância entre o vértice e o centro da base, ou você pode ter ocasião que é igual ou maior ou menor, porque isso vai variar muito. Você vai ter pirâmide que é bem baixa, né? Então quando você olhar a distância entre um vértice e o centro da base, né, quando fizer a comparação pode dar igual, menor, maior ou menor, né? Então é bem importante você compreender isso, porque não tem uma regra, né? Para você ter altura definida para uma pirâmide, ela pode variar bastante a sua altura, tá? Solta a vinheta de curiosidade. Então, pessoal, nessa curiosidade é bem bacana, trazendo aí um desafio, né? Relacionado aí à pandemia para vocês assistirem. Tem tudo a ver com o tema da nossa aula, é uma questão bacana para vocês pensarem e se debruçarem um pouquinho, pensando na proposta aí do vídeo. Se depois vocês observarem na íntegra, inclusive eu incentivo que vocês peguem lá o tema que vai ser debatido, que é uma situação problema, e tentem acompanhar, fazendo anotações, tentando resolver junto, que vai ser bem bacana para a aprendizagem de vocês, ok? Do coronavírus Covid-19, uma família resolveu passar o tempo com o desafio do quadrado mágico. Nesse quadrado mágico, a soma dos números em cada linha, coluna e diagonal é a mesma. No quadrado mágico abaixo, quanto vale A mais B mais C? Então tem mais de uma forma de resolver. Mas qual que é o ponto principal aqui para vocês atentarem, né? Para saber como resolver. Então tinha que lembrar disso aqui, ó. A soma, né, dos números em cada linha, coluna e diagonal é o quê? É sempre, a soma é a mesma, ou seja, sempre dá o mesmo valor. Então, se vocês pegassem uma coluna que tivesse só números, seria possível descobrir qual que é esse valor. Então, por exemplo, ó, essa diagonal aqui, ó, ela só tem números. Quanto que dá a soma dela, né? 16 mais 10, 26 mais 4, 30.
Então, eu já sei que a soma dessa diagonal é 30, e como aqui fala que a soma das linhas, ou das colunas, ou das diagonais, dá sempre a mesma, eu sei que as somas de qualquer coluna, linha ou diagonal será a mesma, e isso vai me ajudar a trabalhar, a manipular o problema de diferentes formas. Não tem só uma maneira de resolver, vocês podem ter trabalhado de outras formas e chegar no mesmo resultado, que o objetivo final era descobrir o valor do A, do B e do C para somá-los, né, e chegar no valor final aí da questão. Então vamos ver como que a gente pode então resolver aí o problema. Então temos aqui, ó, a proposta de solução, mas vocês poderiam ter feito de várias formas diferentes, não tem problema, tá? O importante é chegar no mesmo resultado, e isso que é o principal. Então vamos aqui anotar para vocês alguns detalhes, para vocês pensarem nessa solução proposta, ó. Como eu havia dito, né, no slide anterior, ó, a soma das colunas, das linhas, das diagonais é sempre a mesma. Como a gente tem aqui uma diagonal que é só com números, ó, 16 mais 10 mais 4, essa diagonal aqui, ela vale quanto? Então, vale 30, então isso quer dizer que a soma de todos eles vai valer 30. Então, eu posso trabalhar com a soma de qualquer linha, coluna ou diagonal com o valor 30, certo? Porque isso está definido pelo enunciado que a soma de todos eles teria que ser a mesma, seja linha ou diagonal ou coluna, tendo descoberto, né, a soma de uma linha ou coluna ou diagonal valerá para todos os demais. Então vamos lá, ó. Se eu pegar aqui, ó, 2 mais 10 mais z, se você olhar aqui, ó, 2 mais 10 mais z é uma coluna, ó. Quanto que tem que ser a soma dessa coluna? Tem que ser 30, porque a gente achou aquela primeira diagonal que tem valor 30. Se a gente tem aqui, ó, 2 mais 10, 12, né? Então você teria aqui o E, ia ser igual ao quê? Ó, pensando que aqui está 30, né, depois do igual, né? Você teria 30 menos o quê? Menos o 2 mais 10, que dá 12, que você vai inverter a operação, passar subtraindo, e você chega no valor. Ou se não quiser nem pensar em equação, vai só pela lógica, você chegaria direto ali no 18, só pensando no valor mesmo da incógnita, né? Então, pessoal, aqui agora, de novo, né, incentivando vocês a acessar, né, o Saiba Mais. O Saiba Mais tem que fazer parte da rotina de vocês, né, porque é algo que faz parte dos estudos. Então, vocês sempre que se planejem estudar, assistiram a aula, compreenderam a aula, bacana, né, já ajudou bastante, mas tem que ampliar, né, tem que ver mais. Então, para ver mais, tem o Saiba Mais, que tem vídeos selecionados especialmente para que vocês tirem suas dúvidas e para que vocês compreendam o tema de uma maneira bastante completa, ok? Então a nossa frase de conclusão, pessoal, diz assim: o mundo não é o mesmo após a pandemia. As grandes crises podem prejudicar algumas áreas, mas avançam outras. A ciência e as tecnologias avançaram muito com a pandemia. Ótimos estudos a todos!